Beleza, pessoal? Então agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a parte de operadores lógicos, certo? Eu vou vir aqui, então, vou pegar e vou criar um novo arquivo aqui para evitar que a gente perca. E vamos criar um operador lógico, certo? Então, vejam que... Eu vou deixar agora isso aqui. Eu só vou escrever aqui em cima, então, operadores lógicos. Operadores... Opa! Operadores lógicos, certo? Operadores lógicos, e aqui então eu vou fazer o seguinte, vamos usar aqui vamos escrever aqui então, aprendendo operadores lógicos com o NERI. Beleza pura, seu José. Ok. Então tá aqui. Agora, isso aqui, pessoal, é uma tabelinha bem simplesinha aqui, ó, contendo aí apenas 4 linhas e 3 colunas, e 4 colunas é o suficiente. Vamos voltar aqui. Beleza. Tá ok. Então, tá aqui ele, minha tabelinha. Ó, é o seguinte, então, primeira coisa aqui que eu vou botar. O tipo, né, ou símbolo, né. Tipo, vou botar aqui ou símbolo, para vocês entenderem bem o que é, tá? Tipo ou símbolo. Então nós temos o primeiro tipo ou símbolo, que vai ser o 2e comercial, certo? O segundo, tá? O segundo, então, pessoal, é o operador ou, que é esse símbolo aqui. Agora me fugiu o nome dele agora. Me fugiu o nome dele. Tudo bem. E temos aqui o terceiro, que é o de negação. O de negação é simplesmente um ponto de exclamação, certo? Beleza. Agora nós vamos ter então aqui qual que seria então a descrição dele, certo? Então, descrição. Tá. A descrição dele então. O primeiro aqui seria o e, certo? O e comercial. Esse aqui é o ou. E este outro aqui é o negação, ok? Para ficar bem claro para vocês. Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Aqui só para complementar, em inglês tem linguagem que usa o and, certo? Esse aqui tem linguagens que usam o or. Esse aqui tem linguagens que usam o not, né? Então, dependendo aí da linguagem, tá? Só para ficar mais claro aqui para vocês. Um exemplo, pessoal, aqui desse primeiro, tá certo? Por exemplo, vamos supor que se eu quisesse analisar se uma nota ou se um salário, né? Se o salário for maior ou igual a 500, certo? E, né? E, vamos ver aqui. Opa! E o salário for menor ou igual a R$ 1.000, por exemplo. Então, você poderia, numa determinada situação, querer fazer isso daí, certo? Querer fazer esse comparativo. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. E aqui a gente vai botar o resultado, tá? Qual que é o retorno para mim? Se eu fizer vamos supor que eu tenho aqui vamos supor que, exemplo aqui, vamos supor que eu tenho seu resultado, deixa eu ver aqui para vocês entenderem bem. Vamos supor que eu tivesse aqui o valor de 800 para o salário, tá certo? Então, se o salário fosse, por exemplo, se o salário igual a 800, certo? Então, qual que é o meu retorno, certo? O retorno, nesse caso, iria ser verdadeiro, certo? Porque se o salário for maior ou igual a 500, o salário é maior ou igual a 500? É 800. E ele é menor ou igual a 1.000? Também é, então é verdadeiro. Agora, se o salário fosse 1.800, certo? O retorno dele iria ser falso. Porque ele é maior que 500? E é menor que 1.000? Não, não é. Então, esse E aqui, comercial, então ele tem que ser maior, ele tem que atender os dois lados. Como nesse caso não atendeu, então ele retornaria falso, certo? Beleza, então agora vamos fazer um exemplo aqui com
com OR, ok? Então, se eu fosse usar o mesmo exemplo aqui, pessoal, olha só. Vamos supor que eu fosse utilizar, nesse caso, o mesmo exemplo, tá? Obviamente que para isso aqui, nesse caso aqui, ele sempre, independente do valor aqui, ó, ele sempre vai retornar, claro, se a gente mudar aqui para o OR, né? Se a gente mudar aqui para o OR, pessoal, ele sempre vai retornar verdadeiro, sempre, pessoal. Por quê? Porque qualquer valor sempre vai ser ou maior do que 500 ou menor do que 1000, todo valor, né? Ou vai ser um ou vai ser outro, né? Por exemplo, se tu bota aqui R$1, tá? Pergunta, é maior que 500? Não. Ou, opa, aqui tá faltando... Ou, ele é menor que 1000? Claro, R$1 é menor que 1000. Se tu botar aqui, ó, 100 mil, certo? 100 mil. Pergunto, ele é maior que 500? É. Ele não é menor que 1000, mas ele está dizendo que ou uma coisa ou outra. Então, qualquer valor ele sempre vai retornar verdadeiro, certo? Então, num caso desses aqui, o que você teria que analisar era, por exemplo, se um valor for igual a tal, ou o valor for diferente de tal, aí sim ele iria se enquadrar. Então, nesse caso, ele sempre iria retornar verdadeiro, tá certo? Independente do valor. Tá, okay? Então, aqui o ideal seria você fazer, se o valor for igual a ficar entre dois valores, enfim. Se for analisar se ele é diferente, enfim, tá ok, pessoal? Muito bem, então, por último, nós temos aqui o sinal de negação, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu quiser saber a negação de deixa eu botar aqui, vamos supor, a negação de 500 igual a 500, certo? Nesse caso, sempre iria tornar falso. Por quê? Porque 500 igual a 500 é verdadeiro, ele é igual, certo? Certo? Para vocês entenderem melhor isso daqui, vamos fazer um exemplo prático disso daqui. Então, pessoal, agora na próxima videoaula a gente vai implementar isso daqui, certo? Os mais usados, com certeza, sempre vai ser, então, o e-comercial, certo? Comparadores de igual ou. Isso que realmente é o que é muito utilizado direto mesmo, tá ok? Então vamos salvar isso daqui para a gente não perder. Então são aqui operadores lógicos que a gente está trabalhando, tá ok? Operadores lógicos. Ok, pessoal? Então, obrigado, até a próxima videoaula e tchau!